Bom dia, querido amigo, você que está me acompanhando nesse momento, nessa reflexão, que nosso dia seja marcado pelas boas surpresas do Deus Altíssimo, Ele que tem prazer em nos conduzir em triunfo sempre, Ele que tem nos surpreendido com seu cuidado, com seu amor e com seus milagres diários. Nossa reflexão hoje está em Marcos capítulo 4, do 26 ao 32, que nos diz assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se forma as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E aí depois Jesus conta uma outra parábola que eu gosto demais, que diz assim: Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Nós temos aqui duas parábolas que foram contadas por Jesus, e particularmente eu gosto demais das parábolas, gosto demais dessa dinâmica que Jesus utilizou, e eu encontrei aqui uma explicação que diz que a parábola que Jesus contava, segundo Michael Henry, observou que não era por causa da simplicidade da mente do povo, mas sim porque ele falava de uma realidade diferente que exigia uma forma diferente de pensar e entender. Jesus falava de uma vida invisível, a vida eterna que Deus nos doa a cada momento, o reino de Deus. Portanto, com histórias breves, a parábola sugere leis e relações que não são deste mundo, mas pertencem à vida eterna, estabelecendo uma comparação entre dois universos, o visível e o invisível, o finito e o infinito, de modo a nos estimular a nos desprender deste mundo e entender o reino de Deus. Ouvir histórias é um dos recursos que temos desde a remota infância, para aprender sobre o que é a realidade e sobre o que a distingue da fantasia. Foi assim que Jesus apresentou a muitos ouvintes o reino de Deus. Essa leitura que fizemos em Marcos 4, do versículo 26 até o versículo 32, Marcos relata em todo esse capítulo 4 outras parábolas sobre sementes. O tema comum é o mistério do reino de Deus. No capítulo 4, no versículo 11, que diz: ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora. A parábola da semente que cresce, do versículo 26 até o versículo 29, que nós acabamos de ler, e da semente da mostarda, do capítulo 4, do 30 ao 32, descrevem diferentes estágios do processo de crescimento. O reino de Deus está oculto, como diz o versículo 21. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Então temos aqui que o reino de Deus está oculto, mas seu crescimento é certo. Por isso que eu fiz questão de ler não somente a semente da mostarda, mas também a semente que cresce por si mesmo, que está do versículo 26 até o versículo 29. E o resultado de tudo isso será
o resultado glorioso, que é a conclusão da parábola da mostarda, no versículo 32, quando ele diz: mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Ainda voltando aqui à parábola da semente que cresce, do versículo 26 ao 29, essa parábola destaca o crescimento inevitável das sementes. Assim como a terra produz as colheitas por si própria, a consumação do reino de Deus independe da ação humana. Também quero falar ainda sobre a parábola da mostarda, quando Jesus contrasta o início modesto do reino de Deus com o grande resultado final. A semente de mostarda, ela é excepcionalmente pequena na sua composição, mas como conta aqui a parábola da semente da mostarda, de que ela começa de forma muito simples, muito humilde, mas ela vai se transformar na maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu farão seus ninhos à sua sombra, como eu já falei anteriormente. O reino dos céus é o coração das parábolas de Jesus e também do seu trabalho. Ele veio para anunciar o reino, para implementar o reino e para trazer características bem próprias do reino e nos ajudar a nos apaixonarmos pelo reino, quando ele foi dizendo que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Das pequenas coisas e das pequenas esperanças nascem grandes árvores que produzem muito fruto. Às vezes pensamos que nossa vida não produz nada, que somos pequeninos e o que estamos fazendo para o reino não tem valor. Mas Jesus nos ensina que o reino começa com coisas pequenas, mas segue em crescimento. E ele então vai nos desafiar a podermos também contribuir com esse crescimento do reino de Deus, que traz em sua essência esse pequeno começo com desdobramento tão grande que vai até os confins da terra, como ele chamou seus discípulos lá no início, com apenas 11 homens, ele impactou o mundo inteiro e hoje nós temos a alegria de continuar testemunhando, compartilhando, levando, multiplicando para que o reino de Deus chegue até os confins da terra. Jesus trouxe para nós hoje essas duas parábolas que nos ensinam, que nos motivam e que nos alegram a não deixarmos a corrente cair ou quebrar, porque a corrente do reino de Deus, ela começa na cidade, ela vai para o estado, ela vai para o país e ela chega até os confins da terra, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E hoje é o desafio no compartilhamento dessa mensagem até os confins da terra. Que Deus então nos abençoe e que o seu reino continue em expansão para o louvor da sua glória. Amém. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu sou completamente apaixonada pelo reino de Deus, pela justiça de Deus e pela palavra de Deus. Um grande abraço. Amém.